Aqui é uma geladeira, né? Obrigada. Boa noite a todos. Já estamos terminando, mas um feliz Dia dos Pais a todos. Eu não pude vir, hoje fui lá para o meu filho. E eu queria pedir para vocês ficarem de pé mais uma vez, pode ser? Porque eu quero ler aqui Mateus 6 e gostaria que nós fizéssemos a oração do Pai Nosso todos juntos. Mateus 6, 6. Cadê? Só um minuto. Aqui. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim. Vamos orar todos juntos, com a versão Aiara? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Podem sentar. Eu enfatizei muito pai, porque hoje nós vamos falar sobre pai. Hoje, muitas famílias se reuniram em torno do pai, muitos estão felizes, ou estavam felizes porque tem pai. Outros tristes, porque o pai já morreu, ou porque não conhecem o pai, ou porque o pai está ausente. Aí eu vou falar um pouquinho, rapidinho, da minha experiência. Ontem foi aniversário de morte do meu pai. Ele tirou a sua vida 3 dias antes do Dia dos Pais. E é muito curioso, porque isso já tem 24 anos, mas uma vez eu fui convidada para pregar no Dia dos Pais, que caiu exatamente quando fazia 1 ano da morte dele. E depois eu preguei em vários Dias dos Pais, até lá na Rocinha e tudo mais. De calhar de ser assim no mesmo dia, quando o pastor falou para mim, segunda-feira, você pode pregar no Dia dos Pais, sentir de você pregar? Eu falei, posso. E exatamente na data do aniversário. Mas eu não estou aqui para falar de morte, eu estou aqui para falar de vida. Eu estou aqui para falar de um Deus que transforma o pranto em riso. Lá no Salmo 30, ele diz, ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Esse Deus maravilhoso que transforma a morte em vida eterna. Eu estava, na época, convertida há 3 anos, eu era recém-convertida. Então, eu não consegui, eu não tinha todo esse entendimento do mundo espiritual, ele estava deprimido, eu trabalhei com ele, foi uma luta muito grande. Mas o que aconteceu? Eu estava ali, convertida há pouco tempo, mas achando que eu conhecia Deus, que eu sabia todas as coisas, que eu já estava... Foi uma luta muito grande e espiritual, porque eu entrei no meu quarto e falei, eu vou fazer esse luto com Deus. Porque o primeiro sentimento foi assim de revolta, de raiva, umas coisas assim. Mas Deus me tratou. E ali foi que eu verdadeiramente conheci o Senhor. Lá em Jó 42, 5 diz... Eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E ali eu pude conhecer, primeiro, a promessa de Deus. Vou ler aqui em João 14, 16
16 a 18, que diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que este esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Aí, essa palavra passou a ter um sentido para mim, um sentido profundo, de que Deus estava ali comigo, segurando a minha mão, do meu lado, e que, realmente, Ele não nos deixa órfãos, né? É uma promessa dEle. E essa morte do meu pai me fez compreender muitas coisas. Primeiro, que nós dependemos exclusivamente de Deus. Não adianta acumularmos tesouros na terra. Meu pai era uma pessoa que tinha bens, mas nada disso adianta, né? Ele mesmo diz, Jesus, sem mim nada podeis fazer, né? Não adianta, só há vazio. E eu louvo a Deus, porque, a partir desses acontecimentos, pelo meu crescimento espiritual, pela paciência dele comigo, pelos seus ensinamentos, porque foi só crescimento, né? Ele firmou meus passos, edificou minha casa na rocha. Aí a gente pergunta, falando isso tudo no Dia dos Pais, por que isso? Por quê? Porque em João 16:33, o Senhor nos diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todo mundo aqui passou por aflição, passa por aflições, e não adianta, às vezes, a gente negar que tudo é um mar de rosas, porque não é, né? E talvez alguém aqui, ou que esteja nos assistindo, né, pode ter tido ou tenha experiências tristes, traumáticas com o pai, né? Ou um pai falecido, ou um pai ausente, ou um pai violento, ou não conhece o pai, porque também tem isso, né? E eu aí quero lembrar, falando disso, que na sexta-feira nós vamos começar uma campanha pela cura emocional. Jesus me curou. Me curou. Hoje, eu tenho boas lembranças do meu pai. Eu era muito ligada ao meu pai, era queridinha, tenho que falar isso baixo. Mas, realmente, era uma ligação assim, muito forte. Na época, foi muita mágoa, mas Deus me curou. Hoje, eu posso dizer que isso não é a referência que eu tenho do meu pai. Então, por isso eu posso falar. Aí, agora, nós vamos falar um pouco de pai. Figura paterna é muito importante. Nós, psicanalistas, sabemos, né, que, para a psicanálise, o pai, a figura paterna representa a lei, a interdição, é muito importante. Hoje, nós vemos muitas casas sem pai, né, muitas mulheres, mas também é importante que exista essa função paterna. Mas o pai é aquele que nos dá o nome. O pai representa proteção, segurança, ele é aquele que atende às nossas necessidades. Pai é aquele em quem podemos confiar, ou deveria ser, porque nem sempre é. Mas eu estou falando, e, aliás, eu quero dizer que eu vou falar muito aqui em pai, filho, não significa que eu não esteja falando para todos nós, porque todos nós somos filhos, né? Todos nós vivemos essas coisas, então é muito importante. O pai é um herói, principalmente para os meninos, né? Quando você é criança, você tem o pai como um herói. Ele é forte, ele tudo pode. Às vezes o menino diz, quero ser igual ao meu pai. Só que, às vezes, a gente cresce e as coisas não são como realmente a gente gostaria ou acreditava, né? Aquela pessoa idealizada passa a ser vista como uma pessoa normal, que tem defeitos, às vezes graves, que tem carências, né? E a gente passa a ter um olhar diferente para os nossos pais. Muitos continuam admirando, ou se decepcionam, se magoam e até mesmo se afastam dos pais. Ou, mais tarde, passam até a serem pais dos pais. E, às vezes, não é mais tarde, não, mais cedo também, né? Às vezes, eu tenho aí umas pacientes adolescentes que também, às vezes, mais cedo, são mães, pais dos pais, né? Então,
É muito complicada essa coisa, principalmente no mundo que a gente vive, por isso eu tentei enfatizar tanto aqui no Pai Nosso, né? Nosso Pai, nosso Pai, nosso Pai. Nós somos a luz do mundo. Onde andam os filhos sinceros de Deus, haverá uma forte luz brilhando, né? Um candeeiro aceso. Aí, lá em Filipenses 2,15, a Ingrid disse que ia ali procurar, porque eu esqueci. Eu sempre dou escrito, mas hoje esqueci. Tem escrito aqui. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandecereis como luzeiros no mundo. Aí eu faço uma pergunta. O que vocês, pais, e nós todos, temos passado para os nossos filhos, para aqueles que convivem conosco? Qual tem sido a atitude dos pais, dos filhos, no meio dessa geração pervertida e corrupta? Que hoje nós vivemos isso, né? O que temos feito? O que os pais... Hoje o pastor de manhã também falou muito dessa coisa do exemplo do pai, né? De como o pai ele vai olhar Deus, como ele olha Deus, os filhos olharão Deus. Então, o que nós temos feito com as verdades de Deus? Lá em Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Será que temos feito isso? Em Efésios 6:1 e 4, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. E lá no 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Como tem sido isso nos dias de hoje? Muito difícil, né? Educar os filhos dessa forma. Hoje nós vemos as crianças, né, respondendo os pais, mandando nos pais, né, de alguma forma. Eu costumo dizer que vivemos a ditadura das crianças. A gente fala, mas nós estamos aqui na igreja, não sei. Não estou na casa de todo mundo, mas a gente sabe que hoje as crianças vão à escola. E o mundo está assim, né? As crianças mandam, desmandam, né? Desobedecem os pais, respondem. E os pais também que não provoquem seus filhos a ira. Agora, hoje está muito difícil a educação, porque até as leis, né, são contra a educação. Você tem leis aí que você não pode educar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, os filhos, que vou denunciar, que vou... Então, é muito complicado, né, essa relação aí. E aí, nós dizemos, lá em Romanos 12:2, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É muito importante que a gente esteja firmado nessa palavra, porque hoje as coisas que o mundo oferece, as verdades do mundo, e muitas vezes nós vamos fazendo as coisas porque todo mundo faz, aceitando coisas porque todo mundo aceita, muitas vezes nem questionamos, vamos seguindo o fluxo, né? Então, é preciso ter muito cuidado, principalmente os pais, porque os nossos filhos, os nossos netos, eles estão aí no mundo. Nós não podemos colocá-los numa redoma, né? Eles estão na escola, eles convivem com outras crianças, amiguinhos do prédio, e são várias educações, várias cabeças, várias pessoas. Então, isso tudo é muito importante, passarmos para os filhos, estarmos atentos ao que eles estão fazendo. A salvação é individual, mas nós temos que ser luz e exemplo para os filhos. Não só para os filhos, mas para todos aqueles que estão à nossa volta. Nós, como igreja, precisamos pregar e viver a palavra de Deus. Não adianta só a gente falar, faço um culto doméstico com meus filhos, faço tudo, mas eu minto,
né? Tem muito aquela coisa de alguém telefonar. Hoje não tem mais isso, porque quase ninguém mais tem telefone fixo, né? Mas tinha o telefone, diz, fala que eu não estou, fala que eu não estou. Uma vez eu, num culto infantil, falando isso, aí o filho da pastora falou, minha mãe faz isso. Ele dedurou a mãe na frente de todo mundo, entendeu? E está muito atento também com o que a gente fala na frente das crianças, né? O meu neto de 3 anos, olha, eu tenho que ter, Senhor, coloca uma trava nos meus lábios, porque qualquer coisa que você fala, aquele menino grava e ele depois ele reproduz. Então, você não pode falar mal de ninguém, que, aliás, não pode mesmo. Bom, então, respeitar e amar os pais, mesmo que eles não sejam como a gente gostaria que fosse. Porque, às vezes, os pais não são como a gente gostaria que fosse. É ou não é? Não, a gente idealiza, e não é porque são maus, porque cada pessoa tem sua dificuldade, tem sua forma de ser, mas a gente tem que amar e respeitar os pais, mesmo que tenham coisas duvidosas. E nós, que somos igreja, nós sabemos que temos que exortar também, né? Sejam os pais, sejam os filhos, né? E lá em Êxodo 20, 12, diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, se nós honramos pai e mãe, os nossos dias serão prolongados. Às vezes é difícil, gente, às vezes é difícil. Eu não estou falando de mim, não, eu estou falando porque quem tem consultório, ouve histórias, vê coisas, a gente vê como as coisas estão complicadas, né? Com pais, com filhos, e é um mundo que nós estamos vivendo muito difícil, muito diferente, e que nós, como igreja, temos que estar muito atentos aos jovens, às crianças e aos pais, né? Sempre termos também, eu acho que palestras e ministrações para os pais, porque os pais estão perdidos também. Porque hoje você tem uma palavra que te ensina como criar seus filhos, e tem o mundo aí te dizendo que não é nada disso, que é diferente. Então, como poder ajudar aos pais também que precisam, né, dessa ajuda, né? E nós temos um Pai Nosso que está no céu. Nós lemos aqui um Pai Nosso, Ele é o nosso Pai, Ele é o grande Pai. Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele conhece as nossas necessidades, Ele está atento às nossas fraquezas, Ele perdoa os nossos pecados, Ele leva para o mar do esquecimento, mesmo que a gente não leve, Ele leva, porque a gente não leva, às vezes, né, o pecado do outro e, às vezes, não leva o nosso. Né? Ele já esqueceu e a gente está ali remoendo aquilo. E ele diz, filha, né, vira a página, já esqueci. Mas, muitas vezes, é que eu costumo dizer, a gente vai colocando coisas num saco e vai carregando aquele saco pesado que já era para ter deixado, né, de mágoas, de uma série de coisas. Né? Então, eu queria que essa noite fosse uma noite de resgate do pai, de resgate de um pai que você perdeu dentro de você, ou um pai que você tem idealizado dentro de você, e que, às vezes, você olha e fala, poxa, mas não foi assim, eu queria que fosse diferente, que você possa fazer esse resgate, né? Ou do pai que você não tem conseguido ser. Porque tem isso também, né? Às vezes, que difícil, não consigo, é uma luta, como eu falei, essa luta que nós estamos vendo, né, de coisas do Senhor com as coisas do mundo, então, do pai que você não tem conseguido ser. Se você, estou falando para nós aqui, para quem está nos ouvindo, se você tem algo contra o seu pai, perdoe. Perdoe. Às vezes pode ser uma coisa pequena. Ai, mas aquilo me magoou e fica remoendo. Perdoe.
não pode mais fazer pessoalmente, porque às vezes não pode, né? Eu não pude fazer com meu pai pessoalmente, eu precisei fazer diante de Deus, né? De todas as minhas dores, as minhas feridas, que a gente faça diante de Deus e que a gente perdoe no nosso coração, porque é isso que é muito importante, né? Se seus filhos têm algo contra você, se você acha que seus filhos têm algo contra você, peça perdão. Peça perdão. A mesma coisa, se não for possível, pessoalmente, peça para Deus, né? Mas que você se perdoe também, porque, às vezes, nós não conseguimos nos perdoar, né? Às vezes pedimos perdão, mas ainda ficamos remoendo. Então, que perdoe-se também. Em Mateus 16, 14, diz, né, que a gente já leu aqui, mas eu vou enfatizar, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Deus, Ele é nosso Pai, como nós falamos e lemos aqui, o Pai Nosso. Deus é nosso Pai, Ele nunca nos decepciona, Ele nunca nos desampara, Ele está sempre ali atento às nossas necessidades. Eu digo que Ele nos carrega no colo quando é preciso. Então, Ele é um Pai perfeito. Nós temos que olhar para Ele. Ah, o meu pai me decepcionou, mas você tem um Pai que não te decepciona. Você tem um pai que olha por você. Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que te consola. Você tem um pai que te fortalece. Você tem um pai o tempo inteiro. O Pai Nosso. Ele não é meu, não é seu, ele é nosso. Pai Nosso, né? Nosso verdadeiro herói. Aquele que a gente tem como herói, é ele que a gente tem que querer imitar. Eu quero ser igual ao meu pai, ao nosso pai, aquele que está no céu. É igual a ele que eu quero ser, né? Que eu quero seguir e imitar. Em Efésios 5, 1 diz, sede, pois... Eu estou falando rápido, porque eu estou lendo aqui, aí não sei se ela está conseguindo pôr lá. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ele, como pai, né, como filho, se entregou por nós, pelo Pai, para que nós pudéssemos, né, hoje estarmos aqui, né, redimidos, e que, como diz aqui, sede, pois, meus imitadores, como filhos amados. Nós somos filhos amados. É isso que nós temos que ter no nosso coração. Não importa o que acontece aqui. Ah, mas meu pai fez isso. Você não sabe, pastora, como foi meu pai. Você não sabe como foi minha mãe, minha família. Não sei. Mas sei que temos um Deus que sabe. E que Ele é o Pai, né, que cuida de nós, que nos ama. Em João 14, 6 diz, eu sou o caminho... Jesus diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Há um caminho para chegar ao Pai. Jesus. Né? Esse é o caminho para chegar ao Pai. E Ele está hoje aqui, pronto para nos ouvir, né? Para que a gente possa colocar diante dEle todas as nossas dores todas as nossas alegrias, porque não vamos falar só de tristeza. Nós temos alegrias, né? Então, que a gente possa colocar diante dEle também e sermos gratos por todas as coisas, né? E aí eu falo, se você que entrou aqui hoje se sente triste, magoado, desamparado, órfão, porque não tem pai, ou decepcionado com seu pai, frustrado como pai ou como filho, você que está afastado do pai, dos seus filhos, e acha que não tem sido o pai que gostaria de ser. Você também, que saiu da casa do pai, que se afastou do Senhor, que você queira voltar, que você possa voltar. Todos nós somos falhos, gente. Todos nós temos defeitos, todos nós somos passíveis de erro, né?
Mas nós temos um Pai que nos perdoa, um Pai que nos fortalece, um Pai que guerreia as nossas guerras, um Pai que nos ama. E isso é que nós temos que saber, porque com Ele nós somos mais que vencedores. E agora eu vou ler Isaías 41, 10, que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Então, a gente não tem que temer. Não importam as circunstâncias, não importa como está a nossa família, como está a nossa casa, todos esses sentimentos. Ai, mas eu não sou um bom pai, eu não tenho sido um bom pai, eu gostaria de ser melhor. Ai, mas o meu pai... Que a gente possa saber disso. Não temas. Ele diz, eu sou contigo, eu te seguro. Ele vai guiar. Ele vai mudar o rumo da nossa história, não é? E se você está triste porque seus filhos estão longe, magoados com você, falei já, pede perdão, o Senhor diz que seus filhos voltarão. Eu acho essa passagem linda. Isso foi falado, né, para os filhos de Israel, quando estavam no cativeiro, mas que a gente possa tomar posse dessa palavra, que diz assim, a partir de 16 e 17, assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras, diz o Senhor, pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. Há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Então, se você também tem filho afastado, filhos, né, que às vezes não falam com pais, filhos que não falam com os irmãos, que o Senhor vai trazer de volta. E se você está afastado dos caminhos do Senhor, Ele vai te trazer de volta. Assim como o filho pródigo, Ele está te esperando de braços abertos. E que a gente possa tomar posse dessa palavra. Nossos filhos voltarão. O Senhor cuida dos nossos filhos, eles são do Senhor. Ele diz que os filhos são herança do Senhor. Então, nossos filhos são herança do Senhor. Nada é impossível para Deus. Que nessa noite a gente possa buscar o Senhor de todo o nosso coração, se derramar diante dEle, né? Que Ele nos compreende, Ele nos consola, Ele cura as nossas feridas, né? Que nós possamos hoje nos derramarmos assim. Eu não sei o que tem te afligido, né? Às vezes é uma enfermidade, a gente está falando aqui de coisas de pai e filhos, mas tem outras coisas também, né? Que a gente está vivendo, de aflições, de ansiedades, que a gente possa colocar diante do Senhor nessa noite, abrir o nosso coração para Ele, né? E que a gente não seja duro conosco mesmo e nem com os outros. Porque muitas vezes nós somos duros, né? Conosco, duro com os outros. Perdoe, ame teu pai, ame teus filhos, se ame. Falei já do filho pródigo, né? Que se afastou da casa do pai. Que ele, se você está nesse momento, que você volte. Deixe Deus ser seu Pai, que nós possamos deixar, porque Ele quer ser nosso Pai. Eu comecei lendo aqui, o nosso Pai, o Pai, Ele quer ser nosso Pai, mas nós precisamos aceitá-lo e deixar que Ele seja nosso Pai, né? Deixar que a sua palavra frutifique no nosso coração, na nossa vida. Deixar que Ele derrame da sua alegria sobre você, sobre nós, né? Que Ele guie os nossos caminhos, por caminhos de paz. Hoje nós vemos tantos caminhos de guerra, caminhos de violência, caminhos... Que Ele nos guie por caminhos de paz, né? Que a gente não permita que as coisas do passado, contendas, mágoas, ressentimentos, né, impeçam o mover e as bênçãos do Senhor na nossa vida. Aquele saco pesado que você vem carregando, entrega hoje nas mãos dele, porque ele diz, vinde a mim, que estáis cansados, né? Que o fardo dele ele leva, ele diz, vamos trocar de fardo. Esse saco pesado que você está carregando, me entrega. O meu é leve.
mas às vezes a gente não quer entregar, quer segurar. Tem, né, uma coisa que a gente chama de lucro secundário, que tem um lucro secundário de você estar ali no papel de vítima, de carregando aquele saco pesado, né? Permita que o Senhor reescreva a sua história. Que hoje seja um momento disso, que a gente se coloque e diz, Senhor, eu preciso reescrever algumas coisas da minha história. A gente não muda a nossa história. Não adianta. Tem duas coisas que a gente não muda, as pessoas e o passado. Nós não temos como mudar a nossa história, mas nós temos como mudar o nosso olhar para a nossa história. Nós podemos mudar o olhar para a nossa história e podemos reescrever uma nova história para frente. Não podemos mudar a passada, mas podemos mudar a futura. E, para isso, nós temos que também nos entregar na mão do Senhor. Senhor, eu estou aqui, ó. Eu me entrego debaixo das tuas mãos, da tua soberania, para que o Senhor possa reescrever a minha história, né? E do teu interior fluirão rios de águas vivas. Lá em João 7,38 diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Creia que quando a gente entrega, essa mudança, ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. E aí eu digo também, porque eu já falei tantas coisas assim dos pais, mas você que entrou aqui feliz, né? Como pai, como filho. Amém, glória a Deus. Que Deus continue te abençoando, né? Guiando na sua palavra, que você possa contaminar os outros com a sua alegria, com a sua paz. Seja testemunho. Seja testemunho, seja luz onde quer que você passe. Fale do mover, fale da mão de Deus na tua família, fale da mão de Deus na tua casa, como pai, como filho, né? Fale do amor de Deus. Aquilo que de graça recebestes, de graça dai. É isso que eu queria. E eu queria fazer uma oração pelos pais, mas eu queria fazer uma oração especial. Eu queria fazer uma oração especial pelo Doneda e pelo Luiz, dois pais queridos nossos que não estão aqui hoje. E eu queria pedir que a Virgínia, que Luísa, Gabriel viessem aqui na frente para que a gente pudesse orar por eles hoje, nesse Dia dos Pais, essas lutas que eles estão passando. Pastora, vem aqui orar? Então, vou orar. Cadê eles? Quem são os aniversariantes da semana? Ah, o Doneda faz aniversário amanhã. Oi? Que bom, Luiz, aí. Deus é bom, né? Senhor, nós te louvamos porque sabemos, Pai, que as tuas mãos estão sobre eles. Eles não estão aqui hoje, Senhor, mas estão sendo representados pelas suas esposas, pelos seus filhos, Senhor. Sabemos que hoje eles estão ali em casa, talvez com o coração entristecido, porque gostariam também de comemorar o Dia dos Pais de outra forma, Senhor. Mas nós te pedimos, Pai, visita eles agora, traz paz ao coração deles, traz cura, que o Senhor possa estar aliviando todas as dores, não só as dores físicas, mas as dores da alma, do coração. Cuida das suas emoções, Senhor. Renova a fé deles, Senhor, que eles possam ter certeza de que Tu és um Deus poderoso, que Tu és um Deus que cuida, que Tu és um Deus de milagres, Senhor, e que Tu has de fazer milagre na vida deles, Senhor. Por isso nós te agradecemos, porque sabemos que Tu tens olhado por cada um deles e também acalma o coração da Virgínia, o coração da Luísa, do Gabriel, eu não lembro do nome do outro, de todos os Miguel, dos seus filhos, do Paulo, Daniel, né? Que o Senhor possa estar visitando também seus filhos, Pai. Hoje falamos de pais e filhos, que o Senhor possa também
cuidar do coraçãozinho deles, de verem seu pai assim, porque quando somos crianças, achamos que os pais não ficam doentes, que os pais não choram, que os pais não têm dor, e quando crescemos, nos deparamos com isso, Senhor, que os pais são humanos. Por isso nós te pedimos que o Senhor possa também acalmar o coração dos filhos, Pai, e nós te louvamos pela vida deles, em nome de Jesus. E colocamos também todos os pais aqui presentes, os que estão nos assistindo, Senhor, que o Senhor possa renovar também alianças de filhos com pais, de pais com filhos, alianças familiares, Senhor, que seja um dia de renovo, uma noite de renovo, Senhor, que o Senhor possa abençoar todos os pais, todos os filhos, todas as famílias, em nome de Jesus, amém. Amém.